tomaria muito tempo, mas nós vamos trazer algumas séries do livro do Apocalipse. Glória a Deus. Capítulo 4 do Apocalipse, a partir do versículo 1. Quantos encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônia. O arco celeste estava ao seu redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por dentro e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal era semelhante a um bezerro. E o terceiro animal, o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adorava o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Querido Deus, em nome de Jesus, nós oramos diante da tua presença, te louvamos por estar aqui, Senhor. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Eu te louvo pela vida de cada dizimista, de cada ofertante nesta noite. Eu peço ao Senhor que cumpra o que diz a tua palavra e abençoe a vida dos teus filhos de uma forma especial. Também te peço, Deus, que o Senhor abra a porta da tua palavra e pelo teu Espírito Santo, o Senhor venha trazer à luz o entendimento de cada um da tua palavra, Senhor. Abençoa de uma forma poderosa, de uma forma especial. Glorifica o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor e te agradecemos. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. O livro do Apocalipse, ou livro das revelações, em hebraico é Risaion, revelações. É o livro profético do Novo Testamento, ou melhor,
é o único livro profético do Novo Testamento. Não que os outros livros do Novo Testamento não tenham profecia, não é isso. O livro profético do Novo Testamento é o livro do Apocalipse. Amém? Então, nós lemos um livro profético. O conteúdo deste livro, ele tem algumas pequenas epístolas, que são pequenas cartas, que são as 7 cartas que o Senhor escreveu às igrejas da Ásia, através de João, que estava preso ali na ilha de Patmos. Do capítulo 1 do Apocalipse até o capítulo 3, nós observamos um composto de 7 pequenas epístolas, pequenas cartas. Amém? O capítulo 1, versículo 1 ao 3, nós temos o prólogo do livro do Apocalipse. O prólogo, ele antecipa o assunto que será tratado no livro profético. E qual é o assunto tratado no livro profético? A manifestação do Todo-Poderoso. Amém? Então, nós encontramos no livro do Apocalipse a manifestação do Todo-Poderoso. O livro de Apocalipse não fala do arrebatamento da igreja. Esse assunto fica contido no livro, mas não diretamente tratando acerca do arrebatamento da igreja. Mas o livro do Apocalipse, ele se concentra na manifestação do Todo-Poderoso. Dobre a sua atenção para que você possa compreender todos os mistérios, um pouquinho deles, que eu vou aqui iniciar essa série. O livro do Apocalipse, ela contém 22 capítulos e 404 versículos, e tem 278 alusões ao Antigo Testamento, concedendo com isso um contexto teológico robusto acerca do passado, do presente e do futuro, porque é um livro profético. No capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19, nós encontramos a expressão: escreve as coisas que tem visto, presente, as que são e as que hão de acontecer, presente, passado e futuro. E são separados em 5 tipos de alusões ou referências. A primeira delas é a preparação. A preparação, a manifestação, a propagação, a explicação e a consumação. A preparação refere-se ao Antigo Testamento, a preparação de Jesus para se manifestar. E a segundo, que é a manifestação, que são os 4 evangelhos, que fala da manifestação de Cristo. E o terceiro é a propagação, que se trata, ou se refere, ao livro de Atos dos Apóstolos, a propagação do evangelho. A explicação se refere às epístolas, que explicam a respeito de Jesus. E a consumação, que se refere ao Apocalipse em sua sessão profética. Amém? Então, o livro de Apocalipse traz a consumação daquilo que é o projeto de Deus para com a igreja, para com o mundo, para com tudo que vai acontecer no futuro. A expressão depois destas coisas, que nós lemos no versículo 1 do capítulo 4 de Apocalipse, se refere às revelações das 7 pequenas epístolas do Apocalipse no capítulo 1 até o capítulo 3 de Apocalipse, apontando que João teve uma série de revelações onde ele foi arrebatado em espírito, diferente do arrebatamento do corpo. A Bíblia diz que João ele foi arrebatado em espírito. Esse arrebatamento de espírito é totalmente diferente do arrebatamento do corpo. Amém? João foi elevado, podemos dizer, numa êxtase, numa dimensão celestial, e Deus, então, abriu uma porta no céu para mostrar a João, pedindo que ele escrevesse, para que possamos ter acesso
ao conteúdo das revelações do que vai acontecer no futuro. Ele foi chamado e elevado em êxtase na presença de Deus no futuro distante. Então, preste atenção aqui. Deus arrebata João em espírito e ele fica ali em êxtase na presença de Deus e ele é levado ao futuro bem distante, na consumação dos séculos, para cumprimento das profecias. É diferente, queridos, daquele arrebatamento que houve em Ezequiel, no capítulo 40, onde o profeta Ezequiel foi, estando lá em Babilônia, às margens do rio Quebar, ele foi elevado ao passado. Lembra disso? Deus levou o profeta Ezequiel ao passado, quando o templo ainda estava de pé, e lá todas as abominações que estavam acontecendo com o sacerdócio judaico, Deus levou Ezequiel em espírito, levou ao passado e mostrou todas as contaminações, todas as abominações que aconteceu no sacerdócio judaico. E aqui com João, Deus leva João ao futuro distante. Ezequiel é levado ao passado e João é levado ao futuro. Isso indica que o nosso Deus, ele é eternidade, onisciente, onipresente e onipotente. Você está comigo? Diga amém. Nessa primeira fase do Apocalipse, nós encontramos no versículo 1 uma porta aberta. Diga comigo, uma porta aberta. É interessante que essa porta aberta, aqui no capítulo 4, no versículo 1 do Apocalipse, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Nós encontramos no capítulo 3 do Apocalipse uma porta fechada. E Jesus, do lado de fora, batendo e pedindo: abre, porque eu quero entrar. Lembra disso? Uma porta fechada no capítulo 3 do Apocalipse, onde o Senhor fica do lado de fora da igreja, pedindo que eles abrissem a porta, porque ele estava batendo para querer entrar na igreja. E a porta estava fechada. No capítulo 4, do versículo 1, nós encontramos uma porta aberta. Glória a Deus. O Senhor abre uma porta nos céus e convida a João a entrar e a receber as revelações do futuro do Deus eterno numa visão pictográfica da consumação das coisas. E nessa visão, João, de vez em quando, ele olha para cima e recebe as revelações e olha para baixo. O que é uma visão pictográfica? Você sabe o que é uma visão pictográfica? É uma visão de uma pintura, de uma imagem, de uma apresentação visual. Ou seja, João recebe, abre-se uma janela no céu, duas janelas, uma em cima, mostrando as coisas de cima, e outra embaixo, mostrando as coisas de baixo. E João, ora, ele olha para cima, e ora, ele olha para baixo, escrevendo as coisas que está acontecendo na terra, escrevendo as coisas que está acontecendo no céu. Então, quando você lê Apocalipse, você precisa estar bastante atento com relação a João, que fica olhando para cima, olhando para baixo, em duas imagens, em cima e embaixo, que fazem demonstrações, de vez em quando tem um prelúdio entre elas. O que é um prelúdio, né? Volta no passado distante, depois volta ao presente novamente. Por isso que a maioria das pessoas não consegue entender Apocalipse, porque você precisa de um contexto teológico para entender o que está se passando ali. João está recebendo uma visão pictográfica. Ele está olhando numa janela e ali vai se passando, e João diz assim: tudo que ele vê é semelhante. Por que João fala que é semelhante? Porque não há nada no céu que é igual ao que está aqui na terra. Você está entendendo? Então João, ele escreve numa linguagem que a gente possa entender. Então João diz: olha, é semelhante a um leão, é semelhante a uma águia voando. O trono de Deus é semelhante ao jaspe,
porque não dá para escrever a glória eterna, não dá para se escrever em minúcias, em detalhes, a glória eterna. Então o que é que João faz? Ele olha aquela visão pictográfica e ele começa a escrever numa linguagem que ele tinha conhecimento. Porque João, ele nunca havia visto tal coisas e tamanhas coisas que Deus estava revelando a ele. Então João, ele recebeu ali muitas revelações, não foi apenas uma. É por isso que nós encontramos os prelúdios, por isso que nós encontramos os parênteses, por isso que nós encontramos ali figuras, né? Naquela visão pictográfica, nós encontramos figuras, parênteses, prelúdios, porque João nunca viu nada do que estava sendo mostrado para ele ali, e por várias visões. Cada dia, penso eu, era uma visão diferente. Então João volta no passado, João volta ao presente de novo, João fala o que está acontecendo ali, e João escreve todo esse contexto teológico. Glória a Deus. Nós precisamos ficar bem atentos, porque essas figuras de linguagem que são apresentadas, e João disse, é semelhante, sem afirmar verdadeiramente. Algumas questões João fala literalmente. Por isso que nós precisamos tomar cuidado ao analisar Apocalipse, porque aquilo que é literal, você precisa compreender de uma forma literal. Não alegorizar aquilo que é literal. E também não literalizar aquilo que é alegórico. Amém? Então, existem figuras alegóricas, existem também expressões literal do que está sendo revelado ali em João. Alegórico é a expressão figurada de um pensamento ou sentido, onde uma figura pode representar outra coisa. Uma outra coisa que nós precisamos analisar ao olhar Apocalipse é se atentar acerca do tempo. Tempo. Diga comigo, tempo. Pois nós temos o tempo kairos e o tempo cronos, né? Dois tipos de tempos, ou os intervalos, os prelúdios e as representações parentéticas. Então, o tempo no céu é o tempo kairos. É uma palavra grega. O tempo kairos, ele é um tempo que não pode ser cronometrado. O tempo no céu não tem cronômetro. Amém? Agora, o tempo cronos, que é também uma palavra grega, é o tempo que pode ser cronometrado, que é o tempo que nós vivemos. Dia, hora, mês e ano, minuto, segundo. Então, nós vivemos o tempo cronos. E o tempo no céu é o tempo kairos, que não tem minutos e segundo, é eternidade. Você está comigo? Diga amém. Também nós precisamos observar em Apocalipse acerca do tipo e do antítipo. Tipo é o que representa algo no futuro. Amém? Tipo é o que representa algo no futuro. Exemplo, o tabernáculo que Moisés construiu por ordem do Eterno representava algo no futuro. Esse algo era o tabernáculo celestial. Amém? O tabernáculo do céu, o santuário celestial, melhor dizendo. E o antítipo, o que é o antítipo? É a própria representação, ou seja, o santuário celestial que é superior ao tabernáculo terreno que Moisés escreveu. Então, o tipo e o antítipo são figuras que nós precisamos observar. As representações parentéticas, que são frases que se intercalam no texto, mas têm um sentido próprio, também conhecido como frase parentética ou parêntese, usando para interromper a ação em curso, dando um intervalo, e depois volta e continua novamente o curso da ação. É aquilo que eu digo, João recebeu várias revelações. Não foi de uma vez que Deus revelou para João. Esse contexto, prelúdios e figuras representativas, essas representações parentéticas nos deixa claro que por várias revelações Deus falou com João. Deus levou João em espírito por várias vezes para poder lhe mostrar. No capítulo 4, que é o capítulo que nós lemos, eu corri um pouquinho para chegar aqui, no capítulo 4 de Apocalipse, inicia
a grande tribulação, que não tem nada a ver com o que Jesus diz em João 16, 33, tenho-vos dito isso, que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Algumas pessoas confundem essa expressão de Jesus, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Isso não tem nada a ver com o que diz Apocalipse capítulo 4. No capítulo 4 de Apocalipse inicia-se a grande tribulação, que conforme Jesus mencionou em Mateus 24, 12, que é uma tribulação como nunca houve e nunca haverá. Então não tem nada a ver com a questão das aflições do mundo, mas sim com a grande tribulação que vai acontecer logo após do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. No capítulo 19 do Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 16, uma outra porta se abre no céu novamente e desce a igreja glorificada junto com Cristo, montado em um cavalo branco com poder e grande glória. Então, 3 vezes nós encontramos a menção de uma porta fechada até o capítulo 3, uma porta aberta para João receber as revelações, e uma outra porta aberta lá no final do Apocalipse, onde Jesus desce com a igreja glorificada, montado em um cavalo branco. Capítulo 19, versículo 11 ao 16. E vi o céu aberto, uma porta aberta no céu. E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida de sangue, em seu nome, qual se chama a palavra de Deus. E seguiam os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então, no capítulo 19 de Apocalipse, uma outra porta se abre no céu para que o Rei dos Reis desça com a igreja glorificada. Bendito seja Deus para sempre. A porta que está fechada no capítulo 1 ao 3, com Jesus do lado de fora, se abre para João no capítulo 4, trazendo as revelações do Apocalipse. A igreja aparece no início, diante do trono de Deus, no capítulo 4, representada pelos 24 anciãos, e depois só aparece no capítulo 19, nós acabamos de ler, já nas bodas do Cordeiro. Capítulo 19, versículo 7 até o 10, que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, glória a Deus, a igreja, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, porventura aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e os teus irmãos, que tens o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Glória a Deus. Então nós encontramos no capítulo 4 os 24 anciãos que representam a igreja junto com Cristo antes da abertura do primeiro selo. A partir do capítulo 5 de Apocalipse,
começa a abertura do selo. O Senhor recebe um livro com 7 selos. E cada selo que ele quebra era uma sequência de acontecimentos da grande tribulação. Isso a partir do capítulo 5. Presta atenção que no capítulo 4 do Apocalipse, nós encontramos, o texto diz assim, que estava assentado, era na semelhança, na aparência e semelhança a pedra de jaspe e sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 anciãos, e via sentados sobre os tronos 24 tronos e 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre as suas cabeças coroa de ouro. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então veja bem, no capítulo 4, nós temos uma visão do trono de Deus e da igreja junto ao trono de Deus. Porque a igreja ela é representada pelos 24 anciãos. Amém? Vou explicar isso um pouquinho mais para frente. João, ele vê o trono de Deus. E como eu disse, ele diz assim, era semelhante, com a aparência. Ele não diz algo concreto que ele viu, de fato era aquilo. Era uma visão de glória, uma visão de algo assustador, de algo tremendo, de algo que João nunca viu. Então o que ele faz? Ele escreve como algo parecido com algo. Ele traz referências para nós entendermos, logicamente, na linguagem de João, cultural de João. João descreve a visão do trono de Deus usando uma linguagem terrena para descrever o que estava vendo, dizendo ser algo semelhante ou parecido. São 2 palavras que João usa bastante aqui, aparência e semelhança. São palavras colocadas o tempo todo ao descrever as suas visões. Por exemplo, ele diz que ao redor do trono ele viu pedra de jaspe. A pedra de jaspe, ela tem um tom avermelhado transparente, parecido com um diamante, que representa o quê? A beleza, a realeza, a riqueza, a perfeição e o poder do Deus Todo-Poderoso. Isso na cultura de João. Você está me entendendo? Diga amém. A pedra de sardônia, que João também vê ao redor do trono, tem um tom vermelho mais intenso que simboliza a redenção pelo sangue de Jesus. A pedra de esmeralda, que tem um tom de verde, João diz que ele vê um arco-íris, né, um arco-íris ali no trono, e é interessante que ele vê um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Aí João diz que ele vê um arco-íris, né? E literalmente a palavra em grego diz arco. E aí alguém pensa assim, será que foi o arco-íris daquele pacto, daquela aliança que Deus fez com Noé, lá em Gênesis, no capítulo 9, versículo 12 e 13? Não, porque o arco-íris, o arco que João vê do trono de Deus aqui, era da cor de esmeralda. A esmeralda é um tom verde, ou seja, João viu um arco verde em degradê. Então ele descreve um arco-íris de cor, de tom de esmeralda. E o que significa essa cor de esmeralda? Simboliza o repouso do Deus eterno e a sua aliança e a sua promessa. Não é o mesmo arco que Deus fez, né, na aliança ou na promessa que ele fez com Noé. Mas observe que o arco, na Bíblia, no conteúdo bíblico, é um símbolo de promessa, amém? Um símbolo de aliança. Então João vê no trono um arco de esmeralda, um arco verde em degradê, simbolizando a fidelidade de Deus com a sua promessa, com a sua aliança que ele fez com o seu povo e com a sua igreja. Com o seu povo, Israel, e com a sua igreja, a eleita de Cristo. Quantos estão comigo? Diga amém. Não pense que Deus se esqueceu de Israel. Não. Existe no conteúdo sagrado
duas promessas, uma para Israel e outra para a igreja. Amém? Você é a igreja, aguarde o Senhor. Na visão do trono, João escreve como algo semelhante ou parecido, indicando que ele não conseguia ver com muitos detalhes por causa do esplendor da glória manifestada ali diante da majestade do Eterno. Então João diz, era o quê? Algo semelhante. Glória a Deus. Aqui na primeira fase, nós temos também, a partir do versículo 6 ao versículo 11, a visão de anjos e da igreja. Olha aqui, versículo 6 a 11, de Apocalipse 4. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por dentro e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem. Perceba, como de homem, parecido com o rosto de homem. João não está dizendo que tinha um rosto de homem, mas que era semelhante a um rosto de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E o quarto animal, e os 4 animais tinham, cada um, 6 asas, e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, olha aqui, versículo 10, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são as que foram criadas. Glória a Deus. Então perceba que nós observamos aqui no capítulo 4, antes da abertura do primeiro selo, que é a partir do capítulo 5, a partir do capítulo 5, inicia os acontecimentos da grande tribulação. Amém? E os acontecimentos da grande tribulação inicia a partir do versículo 1 do capítulo 4, do capítulo 5, onde o primeiro selo é aberto, o Senhor recebe um livro selado, um rolo com 7 selos, e ele abre o primeiro selo e começa a acontecer a grande tribulação na terra. Mas escute, antes desse episódio, João vê os 24 anciãos diante do trono de Deus. E João diz assim, que os 24 anciãos, eles depositam suas coroas ao pé do altar e rendem honras e glórias ao Senhor. O que são esses 24 anciãos, né? Os 24 tronos, ou os 24 anciãos, representam o quê? 12 apóstolos, né? As 12 tribos de Israel, representando os salvos do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, representando os salvos do Novo Testamento. 12 com 12, 24. Então, João vê 24 tronos e 24 anciãos diante do trono de Deus e depositando suas coroas. Aquilo não pode ser anjos, porque anjo não recebe galardão. Amém? Quem recebe galardão é você, a igreja eleita do Senhor. Nós estamos trabalhando para o reino de Deus, para receber do Senhor galardão. Você tem essa esperança? Glória a Deus. Então, João tem uma visão dos 24 anciãos, a igreja do Senhor. Antes da grande tribulação, dos eventos da grande tribulação acontecer. Por que nós acreditamos no pré-tribulacionismo? Nós cremos que a igreja será arrebatada antes do cumprimento do capítulo 5 de Apocalipse. Entendeu? Diga amém. Então, no capítulo 4, a igreja ela é
arrebatada. Ela já está com o Senhor diante do altar do Todo-Poderoso. Os 24 anciãos estão ali. E também com os 4 seres viventes que representam toda a criação celestial. Ali não é animal, leão, porque João diz, parece com um leão, não é um leão. Você está entendendo? Diga amém. João apresenta ali a criação na sua totalidade dos seres celestiais, dos seres vivos, dos seres celestiais na sua totalidade, representado ali pelos 4 seres viventes, os 4 animais, e os 24 anciãos representam a igreja na sua totalidade. Quantos estão comigo? Diga amém. Alguém por aí diz que são apenas 144 mil os salvos. Nós já vamos chegar nisso nas próximas séries aí do Apocalipse, mas os 144 mil são os que serão selados durante a grande tribulação, e nós vamos estudar isso a partir do capítulo 7 do livro do Apocalipse. Agora, os 24 tronos e os 24 anciãos não se referem a anjos, porque anjos não vão receber galardão, porque os anjos já foram recompensados, né? Eles, naquela rebelião que vocês conhecem, onde a terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus, na liderança de Satã, que significa inimigo, adversário de Deus, não é um nome próprio. A gente usa o nome Satã ou Satanás como se fosse um nome próprio, e não é. Satã significa adversário, inimigo de Deus. Como que é o nome de Satanás? É adversário, inimigo de Deus. Amém? Então ele se rebelou e a terça parte dos anjos se rebelaram com eles. Então os anjos ali foram julgados e todos aqueles que estavam junto com Satã, eles foram destruídos, se tornando espíritos sem corpo. Estão por aí, milhões e milhões deles, possuindo pessoas e operando desgraças e misérias e muitas coisas que estão acontecendo por aí. Mas você, que é lavado no sangue de Cristo, é morada do Espírito Santo de Deus, e o Senhor tem uma promessa com você. O Senhor tem uma aliança com a sua igreja. E o Senhor tem uma promessa de um dia buscar o seu povo. Glória a Deus. Podemos observar uma visão da igreja antes da abertura do primeiro selo e dando início ao período da grande tribulação. João, tudo que João vê, ele afirma ser parecido, semelhante. Amém? Glória a Deus. Então nós não podemos confundir, né, os tempos que nós estamos vivendo como que se nós já estivéssemos vivendo a grande tribulação. Porque a grande tribulação nós vamos estudar a partir do capítulo 5 de Apocalipse. Vocês vão ver que coisas terríveis que irão acontecer numa sequência de 7 selos, de 7 trombetas e de 7 taças, a ira de Deus derramada sobre a terra, sobre a humanidade sem Deus. Mas você que tem o nome escrito no livro da vida, fique de pé, por favor. Você que tem o nome escrito no livro da vida, o Senhor tem uma promessa para você. Eu vou pausar aqui esse estudo. O Senhor tem uma promessa para você. E essa promessa que a igreja tem e está em pauta hoje é de arrebatamento. Nós seremos arrebatados para glórias. Quantos têm essa esperança? Nós temos uma promessa. E as Sagradas Escrituras nos dão ênfase e segurança de que Cristo breve virá. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. E o culto de Santa Ceia, Jesus, quando ele se reuniu com os discípulos ali no monte do Getsemane, no jardim do Getsemane, Jesus disse assim: olha, fazei isso todas as vezes, em memória de mim, até que eu venha. Glória a Deus. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor. E o Senhor disse que nós precisamos ficar nessa expectativa da sua vinda. Aleluia. Porque Ele virá buscar um povo lavado
remido no sangue de Cristo. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu sei que muitas pessoas já não têm mais essa esperança. E sabe por que muitas pessoas não têm mais essa esperança? Porque Jesus disse assim, olha, desde o Antigo Testamento, ele falou com Moisés e ele replicou novamente com Josué, dizendo assim, olha, não se aparte das Sagradas Escrituras, guarda no teu coração. Ele chegou até a dizer, olha, escreve na tua testa, lógico, é uma linguagem figurada, guarda na tua mente, para que você não esqueça das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. Porque quando você se afasta da Palavra de Deus, isso é natural, querido. O esfriamento vem, e daqui a pouco as coisas celestiais não têm mais uma boa aparência para você. Porque logo o inimigo ele vem com as suas astúcias, e ele vai apresentar coisas que visivelmente são, entre aspas, melhores do que as promessas que nós temos no livro do Apocalipse, que nós nem conseguimos entender direito. Nós recebemos pela fé, nós acreditamos pela fé, nós esperamos pela fé, nós concordamos pela fé, mas nós não temos a plenitude de tudo o que há de acontecer. Mas olha aqui para mim, Jesus deixou o Espírito Santo de Deus. Ele é que testifica no meu coração e no seu coração. É Ele que testifica que você é salvo, que você foi lavado, remido no sangue do Cordeiro de Deus. É o Espírito de Deus, que é o Consolador, que naquele dia difícil, naquele momento difícil, naquele dia em que você se encontra confuso, Ele vai te abraçar, Ele vai te trazer a memória, trazer a lembrança, as promessas que Deus tem para você, para a tua igreja. Se você der lugar ao Espírito de Deus, no teu coração vai começar a arder, vai começar a queimar essas promessas. No teu coração, essa esperança vai brilhar novamente. Em nome de Jesus, abra o seu coração nesta noite, porque Jesus breve virá, e pode ser hoje a vinda de Jesus. Quem sabe pode ser hoje a última santa ceia da igreja aqui na terra. Jesus disse assim, olha, fazei isso todas as vezes em memória de mim, até que Ele venha. Até que Ele venha. Oh glória! A igreja está reunida. A igreja carrega esse mandamento. A Santa Ceia é um mandamento do Senhor. São dois grandes mandamentos que as Sagradas Escrituras colocam numa ênfase principal. É o batismo nas águas e a Santa Ceia. São dois grandes mandamentos que nós recebemos do Senhor. Aleluia. É o batismo nas águas e a Santa Ceia, onde nós compartilhamos de uma comunhão toda especial com o Senhor. Aleluia. Você reconhece isso? Infelizmente, muitas pessoas participam da ceia sem entender o que é a ceia. Olha aqui para mim. O ato de cear é um ato sublime da redenção pelo sangue de Cristo. Se não for a Cristo sacrificar a si mesmo na cruz do Calvário, eu e você estaríamos perdidos para sempre. Mas Ele se entregou. Ele entregou o seu próprio sangue para morrer na cruz de maldição pela sua vida, pela minha vida. Aleluia. Quanto que você pagou por isso? Qualquer coisa que você e eu fizermos, não pagaria, jamais pagaria esse ato de bondade e de graça que o Senhor fez para com as nossas vidas. Aleluia. É por isso que nós precisamos viver neste mundo com o nosso coração nos céus, com a nossa mente nos céus, porque aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Aleluia. Muitos têm um tesouro aqui na terra. Muitos têm um tesouro aqui na terra. E Jesus diz assim no capítulo 7 de Mateus: juntai tesouro nos céus,
onde a ferrugem não corrói, onde a traça não vai consumir, porque ninguém vai tomar o reino de Deus da tua vida se você não permitir. A única pessoa que pode te privar do reino de Deus é você mesmo, porque se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e com o coração crer para a justiça, serás salvo pelo sangue de Jesus. Você está comigo? Levante a sua mão para adorar e glorificar ao Senhor, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Nós vivemos nessa grande expectativa que Jesus breve virá. Tem quantas pessoas que estão tão agarrados com este mundo, que na hora que vê que um povo desapareceu, no piscar de olhos, a Bíblia diz que o arrebatamento será no piscar de olhos. Aqueles que morreram em Cristo, capítulo 4 de Tessalonicenses, Paulo diz assim, olha, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e tudo isso no piscar de olhos. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor, dia glorioso que nós estamos aguardando, aleluia. Bendito seja o Senhor, nós estamos aguardando este dia glorioso, o dia que nós iremos encontrar com Ele face a face. Não é como João viu, um trono semelhante, algo parecido, não. Paulo diz, aguarda essa esperança, porque nós iremos vê-lo face a face como Ele é, sem enigma, iremos olhar para Ele, veremos face a face. Isso só tem possibilidade se tivermos com um corpo glorificado. Não tem como ver Deus com um corpo mortal. Mas Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz assim, isso que é mortal, na ressurreição será revestido da imortalidade. Então nós o veremos como Ele é. Quantos têm essa esperança? Nós o veremos como Ele é, quando isso que é mortal ser revestido da imortalidade. Oh glória, a sepultura não pode conter um homem que foi escolhido por Deus. A sepultura não pode conter uma mulher que foi escolhida pelo Deus eterno, porque o Senhor chamou você pelo nome. Ele te escolheu no ventre da sua mãe, te chamou pelo nome e disse, filho, filha, vem, tu és meu, tu és minha, e um céu de glória aguarda. Quantos estão comigo, de glória, exalte a este Senhor. Feche os teus olhos e adore a esse Senhor.